De volta com Daniel Pérez, aqui discutindo filosofia com a gente. Bom, a gente escuta mais recorrentemente, depois das manifestações de junho de 2013, de que o Brasil precisa de uma reforma política, né? Se ouve isso nas pautas de imprensa, nas capas de jornais. Em que consiste exatamente, na sua opinião, Daniel, uma reforma política? Olha, esse é um tema bastante complicado, porque, na verdade, ele tem várias dimensões, né? E pode ser compreendido de várias maneiras. Por exemplo, foi apresentado uma mini-reforma política que basicamente se constituiu numa reforma eleitoral. Claramente isso não é insuficiente, isso é insuficiente, desculpa. Por outro lado, se a gente for lá atrás, em julho, a presidente veio, falou que ia fazer um plebiscito, propor um plebiscito, uma ampla reforma política, e claro que isso não ocorreu. Ocorreu porque esse é um ponto. A reforma política, no fundo, mexe com interesses muito arraigados, né? E justamente a dificuldade está que cabe fazer a reforma, tá certo? Aqueles que vão ser atingidos por ela. E os políticos têm medo, tá certo? Têm medo justamente, ou seja, como eles se elegeram num determinado estado de coisas, para eles a permanência desse estado interessa. O continuismo, então, O continuismo interessa. Tá? Isso faz parte, não é necessariamente ruim. Né? Mas o fato é que a gente tem um problema sério. Eu acho que o problema sério é o fato de que uma parcela grande, eu não diria a sociedade como um todo, mas uma parcela grande, né, da população começa a olhar para a classe política e não se reconhecer mais nela. Tá certo? Né? Coisas como esse parlamento, né? Ou a Câmara não me representa, esse deputado não me representa. Claro que um deputado pode não me representar, mas o conjunto do corpo político, eu preciso me ver representado nele. Quando há esse descompasso, as coisas tendem a ficar muito difíceis e perigosas. Né? Então, eu acho que o foco deveria justamente procurar estabelecer mecanismos aonde essa aproximação, né, entre sociedade e classe política se estreitasse, onde se tornasse, não idênticos, porque não pode ser, nem é desejável que seja, né, mas não pode haver também um divórcio, né, litigioso, não pode haver uma separação absoluta, nem identidade, nem separação absoluta. É preciso um certo equilíbrio. E eu acho que a gente está, digamos assim, né, tendendo muito fortemente a ver uma ruptura muito grande. Para que não haja esse litígio, né, essa separação, quando a gente pensa assim, é possível falar de um projeto hoje no panorama brasileiro? Que projeto está sendo construído para a nossa nação hoje? Na verdade, o que falta, tá certo, é uma imprensa mais comprometida nas constituições democráticas. Eu acho que a qualidade da nossa imprensa também tem deixado muito a desejar. Você acha que há um excesso de parcialidade? Parcialidade sempre há, tá certo? Mas não precisa ser de tão má qualidade como está sendo. Achar que um jornal, né, que é uma empresa, é imparcial, é bobagem. Né? Tá? É claro que há um quê de parcialidade, é isso. Nossos juízes são parciais, eu tenho um ponto de vista. Né? Meu ponto de vista é o meu, é parcial. O problema, né, é que, na verdade, né, a imprensa trata muito mais de, talvez, desqualificar o próprio debate político. Né? Ou seja, ela não se coloca como um interlocutor qualificado, até na medida em que ela... Né, ou seja, como é que eu poderia... Ela seria uma aliada da criminalização, talvez? Por exemplo, eu acho que isso eu acho que sim. Claro que há corruptos, tá certo? Não se trata de negar, é tolo dizer isso. Né? Mas não acho que a política brasileira seja mais ou menos corrupta, isso não é por aí. Ela está excessivamente dirigista, a imprensa, né? Quando ela poderia ser mais informativa também. Né? Tá? Ou seja, hoje, na verdade, o jornal é praticamente inteiramente uma peça editorial. Tá?
praticamente uma peça editorial. E na sua opinião, isso seria o maior entrave no avanço da democracia? Ou isso seria um dos elementos? É um dos elementos. Não há um grande, há vários grandes Quais entraves. outros a gente poderia A brutal concentração de renda no país é um. A brutal desigualdade social é outro. Não, uma coisa está associada à outra, tá certo? Né? A grande, digamos, déficit que a gente tem no sistema educacional, na educação da população é outro. Ou seja, nós temos uma sociedade, a sociedade brasileira é muito frágil, tá certo? A grande maioria dela vive em condições de extrema vulnerabilidade. Ora, em uma sociedade onde a grande maioria das pessoas se encontra numa situação vulnerável, não pode ser uma democracia forte. Daniel, qual a pergunta que eu não fiz aqui ao longo do programa e que você gostaria de ter respondido, gostaria de destacar? Salvador hoje é uma cidade monocultural, né? Ou seja, né, ela vende um pouco a ideia de que há um multiculturalismo, né, mas basicamente ela é uma cidade dominada por uma indústria cultural. Né? E eu acho que isso precisava de algum modo ser quebrado, algum modo se refletir mais sobre isso. Né? Não só a filosofia, mas as humanidades como um todo poderiam ter um papel muito importante nesse momento da cultura em Salvador. Né? E eu acho que a universidade, por exemplo, né, precisava ter um protagonismo maior, né, do que ela tem. Ela já teve. Né? Se a gente voltar, né, no tempo, né, a universidade tinha um papel muito importante na vida da cidade e na vida do Estado, né, que hoje ela não tem mais. Esse é um fenômeno baiano, em grande medida. Né? O quê? O fato de você ter tido uma universidade tão presente e que em 20, 30 anos, é bem verdade que 20, 30 anos, no qual se instalou uma ditadura no país, né? Mas que ela perdeu o seu lugar. Né? Se a gente vai a São Paulo, por exemplo, isso não ocorre. A Universidade de São Paulo sempre teve, desde a sua origem até hoje, uma presença enorme na vida cultural da cidade e na vida cultural do Estado. Isso enriquece, a universidade é um espaço muito plural. Né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que em Salvador precisava ser pensada. Né? O que mais? Eu acho que isso, basicamente, não sei. E agora que você não gostaria de falar na TV? Mas se eu falo, né, o que eu não gostaria de falar, eu estou falando. Quer dizer, né? Não sei, não tenho nenhuma restrição, não. Acho que coisas, enfim, falar sobre mim é uma coisa que não me interessa. Isso eu não gostaria de falar. Bom, Daniel, muito obrigada pela sua companhia durante todo o programa aqui de hoje, do Soterópolis. A gente encerra nosso papo filosófico aqui. Obrigado.